Conteúdo específico nós também temos, específico de pedagogia, específico de arte, específico de história, de biologia, de educação física. Temos curso e apostilas na área de educação especial, tá, gente? Então, tem muita coisa. E, claro, que o nosso principal produto é a nossa consultoria e nossa mentoria voltada para a sua aprovação acima da média. As professoras também estão retomando agora uma mentoria que é maravilhosa, que é para quem de vocês quer participar do processo seletivo de pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, nós temos 2 grupos distintos no WhatsApp. Nós temos um grupo voltado para dicas de concurso, que toda semana a gente coloca lá materiais, enquetes, né, avisos sobre concursos na área da educação, e um outro grupo para quem quer fazer mestrado ou doutorado, tá bom? Eu vou deixar aqui um formulário para vocês, que é a sua lista de presença, tá? Vamos supor que daqui a uns dias você fala, Érica, eu quero fazer parte da mentoria, eu quero fazer parte do seu curso, do curso da Atualiza, e por aí vai. Hoje, a aula de hoje já conta como uma aula presencial para vocês, tá? Muitos dos nossos cursos, eles oferecem certificado, e esse certificado você pode usar na sua prova de títulos, na maioria dos municípios do país, tá bom? Mas o principal é você aprender aqui, né? Aprender os macetes, aprender como lidar na hora da prova. A PND está chegando, vai ser, assim, uma prova, assim, a nível Brasil, mais de 1.000 municípios, né, que vão ser validados aí essa prova, muitos deles como concurso efetivo, então vale a pena, sim, você ter uma nota e uma nota acima da média. Antes da Francis falar, vou pedir licença para ela, para a professora Ana Lúcia dar o boa noite dela aí. Eu vou ficar aqui nos bastidores, tá? Vou ficar com a câmera desligada pela questão da oscilação de internet hoje, mas fique à vontade. Não esqueçam de assinar a lista, pessoal, para vocês receberem o material. Quem não faz parte dos cursos, para receber no e-mail, tem que ter assinado a lista de presença, tá bom? Boa noite, Francis, boa noite, Érica, boa noite, pessoal, que bom vê-los, vê-las. Isto é um sinal extremamente positivo do quanto vocês estão empenhados, envolvidos e dispostos a serem aprovados. A noite promete, né, hoje com a professora Francis, e sabedora, conhecedora, e com certeza deixará contribuições aqui para vocês significativas. Estarei aí logo, né, em seguida, vamos retomar aí os teóricos, as teorias, vamos tratar de ver, certificar como estamos nesses conhecimentos. Francis, desejo que a noite, e a todos os participantes, que a noite possa estar aí, sendo bem iluminada, esclarecedora, e que só vai poder acrescentar, e muito, nos conhecimentos de quem aqui está. Um grande abraço, viu? Vamos lá, vamos aprender mais, temos muito que aprender. Aliás, aprender a vida inteira, né, Fran? Verdade, Ana. Obrigada por sua presença, estar conosco aí. Vi que você estava com a sua netinha, a Luísa, né? Estava aqui, jogando beijo aqui para todo mundo empolgada. Que bom. Então tá, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas, né? Em mais uma noite de estudos. Nós estamos aí às vésperas, né, da PND, a Prova Nacional Docente, que é uma oportunidade imensa para aqueles que têm o tão sonhado sonho da estabilidade profissional. Como eu sempre digo, o meu município não aderiu ainda, não tem problema. Hoje, quando você presta o concurso e você passa, eu digo sempre, vai lá e assume. Depois você pede uma permuta, você pede uma transferência. Por quê? Porque cada ano que passa, a concorrência vai aumentando e as exigências também. Então, estudar, se preparar, é uma grande oportunidade para você ter um bom resultado. E esse ano também nós temos a oportunidade, né, os futuros professores aí que estão concluindo os cursos de licenciatura,
que vão fazer o ENAD no mesmo dia da PND, né? Eles também, a nota do ENAD vai contar também para esse banco, né, de professores que vai ficar lá à disposição e vai poder concorrer nos processos seletivos, tá bom? Lembrando que Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, aderiu à PND. Então, é importante, né, eu digo sempre, o maior macete é você estudar e depois disso prestar muita atenção na leitura e na interpretação, porque as questões, na verdade, elas passam por interpretações, né? Nós vamos estar aqui hoje trabalhando a legislação sempre é imensa, né? Começando aí pela Constituição, que tem centenas de páginas, e depois vem as outras também, que não são nada pequenas. Então, humanamente, é impossível lermos, né, do começo ao fim cada uma, mas é importante que estejamos aí fazendo as leituras daqueles pontos mais relevantes, participando dessas aulas, porque nós fazemos o apanhado geral daquilo que já caiu nos concursos e daquilo também que pode cair. Hoje aqui, basicamente, eu também vou dar, assim, uma visão e um foco maior, principalmente nas últimas atualizações dessas leis, né? Todas as leis, basicamente, elas sofrem alterações, e eu vou estar aqui focando essas últimas alterações, que provavelmente algumas delas aí devem ser cobradas. E legislação é um assunto obrigatório em qualquer seletiva, em qualquer prova, em qualquer concurso. A legislação sempre está presente. Então, bora lá, a Érica pode, por gentileza, aí, projetar para nós. E aí nós vamos trabalhando, tá? Bom, a dinâmica que nós vamos usar hoje, deixa a Érica projetar. Ok. Pode passar, Érica. Me desculpa, eu sou a professora Francis, né? Francis Marisete Nascimento Santana, sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mentora aqui também do curso Atualiza, né? A convite aí da Érica, que acredita no nosso trabalho, e a gente tenta corresponder da melhor maneira possível, considerando que nós que estamos aqui na ativa, nós precisamos sempre estar estudando, sempre estar atualizando, e eu já estou nessa labuta há mais de 40 anos. Então, legislação é uma das minhas especialidades, e que deve ser também uma especialidade de todos os professores, porque em todas as ações, basicamente, nós temos que ter muito claro as legislação. O que é que a gente pode fazer, o que é que não pode, o que ela nos orienta, o que ela preconiza, é importante estarmos atentos. Bom, as principais legislações que nós temos hoje é a Constituição Federal de 1988, que é a lei maior, que rege todas as outras, em todas as áreas, seja ela educação, saúde, habitação, enfim, todas as outras áreas, as leis, né, que são elaboradas, não pode ferir nunca a lei maior, que é a Constituição Federal. E a última é de 1998. Abaixo dela, a lei maior na educação é a LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, né, que vem reger assim de forma abrangente todas as etapas da educação. Seja ela a educação básica, seja o ensino superior, seja também a tecnológica, profissional, enfim, a LDB é a que vai reger. Nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em 1990, que também tem sido utilizado e colocado em prática, principalmente considerando os problemas aí que têm afligido, né, a educação, tanto em ordem educacional quanto também social, porque vocês bem sabem que os problemas sociais, basicamente, eles vão se refletir na educação. Nós temos também o Plano Nacional da Educação, que foi 2014-2024, e nós já estamos aí também em vias, né, da aprovação do novo Plano de Educação. Mas, basicamente, o que vale hoje é o Plano Nacional, que
teve a vigência até o ano passado. E temos também a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, em 2017, que vem dar, né, o norte, uma orientação, principalmente na questão de qualidade e equidade na educação básica. Isso a gente não pode esquecer, né, e nem confundir. A base, a BNCC, ela vai reger a educação básica, tá? Que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E não podemos esquecer também que nós tivemos aí recentemente, né, sancionada a Lei 15.211 de 2025, que cria o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, conhecido como ECA Digital, e quase a gente não está escutando as pessoas falar sobre isso, mas é importante que estejamos aí antenados e atualizados. O ECA Digital ele vai estabelecer novas regras para proteger crianças e adolescentes na internet. Era uma PL que vinha sendo discutida, mas como eu acredito que vocês devem ter ouvido falar, né, depois daquele vídeo do Felca, realmente mexeu aí com os bastidores da política e aí foi aprovada essa lei que vem na intenção de proteger principalmente as nossas crianças e adolescentes nesse mundo digital da internet, onde muitas coisas ruins acontecem. Então, gravem aí e não esqueçam, ok? Pode passar, Érica. Caso vocês tenham dúvida, gente, vocês podem abrir o microfone ou colocar no chat aí, que eu estou com ele aberto aqui, tá? Bom, e como o nosso aulão hoje é simulado, eu trouxe algumas questões aqui para rever, principalmente com as alterações, como eu disse, né? Se a gente for trabalhar as leis, nós vamos ficar aqui durante muito tempo. Hoje o nosso foco é nas últimas atualizações, tá bom? E vamos começar aqui pela LDB. Então, a nossa primeira questão é: a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, LDB, foi alterada em 2024 para criar o regime escolar especial para determinados estudantes. Assinale a alternativa que melhor descreve quem tem direito ao regime escolar especial conforme essa atualização. Então, olha só, se você não estiver bem ciente do que está tratando essa lei, você basicamente vai ficar confuso. E eu trago aqui 5 alternativas. A primeira: essa lei de regime especial diz respeito aos estudantes que moram em zonas rurais de difícil acesso, independentemente de sua condição de saúde. Letra B: estudantes da educação básica ou superior que, em razão de tratamento de saúde ou condição de saúde, fiquem impossibilitados de frequentar as aulas. Ou a letra C: estudantes que tiveram faltas acima de 30% do permitido do calendário escolar. A letra D: estudantes que não cumprirem o tempo de estágio exigido do curso, desde que justifiquem posteriormente. E a letra E: estudantes que solicitarem regime especial por motivo de participação em competição cultural ou esportiva fora do município. Vamos lá, então, gente, aí no chat, qual delas vocês acreditam que esteja atendendo à questão do direito ao regime escolar? O que seria esse direito ao regime escolar que a LDB, né, alterou lá no ano de 2024? Foi para atender o quê? Qual a correta? Coloquem aí, letra A, B, C, D ou E. Prestem atenção, porque vocês precisam ir excluindo aquela que realmente vocês veem assim, que não tem nada, que a interpretação está fora. Prestem bastante atenção, tá? E tentem também não fazer pesquisas nesse momento. Vamos utilizar, de repente, né, a nossa sapiência, a nossa sabedoria, o nosso poder, assim, de ir excluindo aquelas que vocês veem que não pode ser, né, e deixando aquelas que possivelmente pode ter alguma relação com a questão. Vamos lá? Todo mundo? E não fiquem preocupados de errar também, tá? Quem errar aqui também não tem problema, vamos lá.
porque nós estamos aqui para aprender. Mais alguém? Isso, exatamente. A nossa questão. Pode falar, Aprils? Aprils. Pode falar? Quem levantou a mão? Pode falar. Foi o seu Apris. Hã? Seu Apris, pode falar. Ah, tá. Apris, pode falar? Será que levantou erroneamente? Tá, então vamos lá. Exatamente, é a letra B, tá? Esse regime, ele foi criado para atender, né, os estudantes tanto da educação básica quanto do ensino superior que estejam impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde, tá? Então, é especificamente para o tratamento de saúde que impossibilitem que eles, né, tenham acesso à instituição de ensino. Então, aquela pessoa que, de repente, ela está com uma doença contagiosa, ela passou por um período de uma operação, ou ela quebrou a perna, não tem como se locomover. Então, essas pessoas, o regime especial, ele está basicamente ligado a isso, a impossibilidade de frequentar a instituição em virtude de saúde. Não tem nada a ver com zona rural, não tem nada a ver com aluno que falta, não tem nada a ver com estágio, e nem também aqueles alunos que estão participando de competição cultural e esportiva fora do município, tá bom? Então, não esqueçam e gravem bem. Direito ao regime escolar é quando o aluno, tanto da educação básica, e é importante que vocês gravem isso, o que é a educação básica? Eu falo isso, gente, porque esses dias eu fiz um simulado e a maioria das pessoas erraram, hein? Educação básica, eu estou falando estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Esses são os estudantes da educação básica. E a educação superior, ensino superior, são todos os ensinos, aí as instituições de ensino superior, todos os cursos de graduação, tá bom? Então, para todos esses alunos, eles são amparados por essa lei, quando eles, por motivo de saúde, só saúde, não puderem comparecer à instituição, ok? Bora lá, então, para a segunda? Olha, outra alteração também o ano passado, em 2024. E eu vou deixar uma dica aqui com vocês, tá? Um site que eu uso para as minhas aulas, eu preciso estar bem atualizado, né? Tanto aqui no curso, como também nas minhas aulas na graduação. Eu gosto de utilizar o site do Planalto, planalto.gov. Por quê? Porque lá é anotado todas as alterações de todas as leis. Tem gente que não gosta porque fica arriscado, né? Mas, gente, é arriscado, o que está arriscado é o que foi alterado. Logo à frente, vem indicando qual a lei, qual o decreto, qual a portaria, né, que fez a alteração. E ali é uma fonte fidedigna, porque a gente tem que tomar muito cuidado também com as fontes que a gente utiliza quando a gente trabalha com legislação na educação, tá? Então, fica aí a dica, o site do planalto.gov, que é oficial, fidedigno, e lá você não vai ter problema de errar, tá? Então, vamos lá. Em 2024, por meio da lei, olha só, uma lei 14.822, foi alterado o artigo 10 da LDB, para dispor sobre o uso do transporte escolar para professores. Qual é a nova possibilidade introduzida por essa lei? Então, será que o professor pode utilizar o transporte escolar? Ou será que o transporte escolar é somente para aluno? E antes era somente para aluno. Então, agora, em 2024, por meio dessa lei, tá? Então, isso foi alterado. Então, vamos lá. Quais são as possibilidades da alteração dessa lei para o transporte para os professores, tá? Lembrando que todo aluno ele tem direito ao transporte escolar, tá bom?
Bom, a letra A. Apenas professores de escolas rurais podem usar transporte escolar em trechos autorizados. Letra B. Professores da educação básica pública podem utilizar veículos de transporte escolar nos trechos autorizados, aproveitando assentos vagos. Letra C. Professores da educação básica privada também têm direito ao uso de transporte escolar idêntico ao usado pelos estudantes. Letra D. O uso do transporte escolar será remunerado como hora-atividade para todos os docentes que o utilizarem. E a letra E. O transporte escolar para a professora fica condicionado à disponibilidade de frota própria do município, sem autorização de uso de assentos vagos. E aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos tentando. Não se preocupem em errar, tá? Porque é o erro. Eu sempre digo aos meus alunos que o erro tem mais valor que o acerto, porque é através do erro que a gente vai aprender. Tentem acertar, mas se errar também não tem problema, tá? Bom, gente, vamos lá então. Acertou quem disse que é a letra B. A Lei 14.862, ela veio, tá, garantir aos professores da educação básica pública. Prestem atenção. Todos os meios, todos os materiais, todos os recursos que são oriundos de políticas públicas, somente, né, quem faz parte do ensino público é quem tem direito. Então, quando em qualquer lei, de repente, estiver abrangendo a questão privada, essas aí vocês já podem, né, excluir, tá? Porque se é oriundo de órgãos públicos, se é políticas públicas, somente professores e alunos da rede pública vão ter direito a utilizar esse tipo de serviço, tá bom? Então, fica aí essa dica para vocês, tá? A letra A não está certa, por quê? Porque restringe indevidamente, né? Ali a letra A está restringindo somente as escolas rurais, e não é. Tem direito a fazer uso desse transporte o professor da educação básica que esteja na zona rural ou também fora dela. Se tiver um transporte dentro da zona urbana e o professor tiver, né, agora é importante isso, tá, gente? Assentos vagos. Por quê? Esses tipos de transporte não pode ter pessoas de pé. Então, transporte escolar, as pessoas têm que estar sentadas e com cinto de segurança. Então, se o professor ele quiser fazer o uso desse transporte, mas não tiver assento disponível, ele não pode utilizar. Tá? Eu estou esclarecendo aqui para vocês, porque se de repente cair essa questão de uma outra forma, vocês sabem também responder. Então, o professor ele tem direito a utilizar esse transporte desde que tenha vagas, tenha assentos disponíveis, tá? A letra C, bom, aquilo que eu já disse, não contempla escolas privadas. A letra D, não há previsão de remuneração como hora-atividade, né? A gente sabe que hora-atividade é utilizada para outras coisas, tá? E a letra E contradiz a utilização de assentos vagos, tá? Olha só. Por exemplo, o transporte escolar para professores fica condicionado à disponibilidade de frota própria do município, sem autorização de uso de assentos vagos. Olha só, precisa de autorização para os assentos vagos. Então, a letra E está errada, tá? Nesse caso, então, a gente tem como certo aí a letra B, ok?
Vamos lá para a terceira? Bom, continuando ainda na LDB, né? Assinale a alternativa que representa corretamente uma das inovações mais recentes introduzidas na lei, né, na Lei 93/94 de 1996, relativas à educação digital. Eu digo assim, gente, como a questão dessa questão, né, da tecnologia, da internet, da educação digital, ela está muito aflorada, a gente acredita que alguma coisa em relacionada a essa questão pode cair, tá? E como ela é uma alteração recente, eu fiz questão de trazer aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. A letra A, ela está dizendo que a LDB passou a exigir que todos os estudantes do ensino médio dominem programação de computadores como componentes curricular obrigatório. A letra B foi incluída a obrigatoriedade de conectividade em alta velocidade para todas as instituições públicas de educação básica e superior, compatível com o uso pedagógico com desenvolvimento de competências digitais. A letra C. A LDB exige que conteúdos de educação digital sejam ministrados exclusivamente por professores especializados em tecnologia da informação. A letra D. A nova redação obriga que todo material didático seja disponibilizado em versão digital para todos os alunos da educação básica, sem custo. E a letra E, a educação digital foi instituída como disciplina obrigatória no ensino fundamental, com carga mínima de 100 horas por ano. E aí, qual seria a questão correta? Qual seria? Tô dando tempinho para vocês pensarem, tá? Isso, gente, exatamente. Acertou. Quem foi a letra B, tá? Foi incluída a obrigatoriedade de conectividade em alta velocidade para todas as instituições públicas de educação básica e superior, compatível com o uso pedagógico com desenvolvimento de competências digitais. Isso significa que a obrigatoriedade é que todas as instituições públicas, né, elas tenham em alta velocidade o acesso, né, à educação digital e com desenvolvimento de competências digitais. Aí essas competências, elas vão ser desenvolvidas de acordo lá com o nível, né? Aliás, com o nível dos estudantes. Quando falo nível, é educação básica, ensino superior, tá? De acordo com o nível, de acordo com os estudantes que são ofertados. As outras letras, elas estão erradas porque elas exageram, né, naquilo que elas estão preconizando. Por exemplo, a LDB passou a exigir que todos os estudantes do ensino médio dominem programação. Isso não tem lógica, né? Como é que a LDB vai? Então, aí a gente tem que pensar também na questão da lógica. Como é que vai exigir que todos os estudantes do ensino médio dominem programação? Então, essa estaria fora. A letra C exige que conteúdos de educação digital sejam ministrados exclusivamente por professores especializados em tecnologia. A gente sabe que isso não existe, né? Não existe nem concurso para professores especializados ainda em tecnologia, especificamente
né? Na maioria das redes. A letra D não é também, porque obriga que todo o material didático seja disponibilizado em versão digital. É uma mentira, porque a gente não tem, os livros didáticos não são disponibilizados e outros mais ainda não são disponibilizados digitalmente, tá? E a letra E também não é, porque a educação digital foi instituída como disciplina obrigatória. Então, a gente sabe também que isso não foi incluído no currículo e muito menos nas grades, né, das instituições de ensino. Isso, exatamente. A professora Rúbia falou sobre isso também. Vocês viram que a interdisciplinaridade aqui também é certa sobre isso, tá bom? Ok? Vamos lá, então, para número 4. Bom, olha só, agora em 2025, hein? Uma das últimas atualizações da LDB. Bom, em 2025, entre as atualizações da LDB, houve avanços importantes no que se refere ao atendimento educacional especializado para estudantes com deficiência. Com base nas propostas já aprovadas pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, projeto de lei 2705/24, assinale a alternativa que melhor corresponde às novas previsões. É comum perguntar assim, nossa, professora, a gente tem que decorar todas essas leis que alteraram a LDB? Não, gente, é impossível. O importante é que a gente esteja ligado naquilo que basicamente a lei está mudando. Não se atente não a esses números. Quem conseguir, né, decorar, muito bem, mas não fiquem preocupados com isso não, tá? Então, vamos lá. A letra A. A letra A fala o seguinte, o atendimento educacional especializado deverá ocorrer apenas dentro do horário regular das aulas e não poderá ser feito em contraturno para alunos com deficiência. A letra B diz: o profissional de apoio escolar passará a ter suas funções idênticas às do atendimento educacional especializado, sem distinção entre os dois papéis. A letra C. A nomenclatura portadores de deficiência será substituída por pessoas com deficiência e o atendimento educacional especializado poderá ser ofertado em contraturno na escola regular. A letra D. O atendimento educacional especializado deixará de ser gratuito para alunos com alta habilidade, passando a depender de autorização do poder público local. E a letra E, será permitido que o atendimento educacional especializado seja prestado somente em instituições especializadas fora da rede regular de ensino, independentemente da condição de saúde do estudante. E aí, qual seria? Ok, gente? Exatamente, tá? A grande discussão, né, dessa lei, ela diz respeito, tá, à nomenclatura. Como é que eu vou me referir a pessoas com deficiências, tá? Porque antes eram pessoas portadoras, elas portavam alguma coisa, elas tinham alguma. Agora não, são pessoas com deficiência, elas têm essa deficiência. E o atendimento também especializado poderá ser ofertado em contraturno na própria escola regular. Então, são 2 pontos relevantes dessa lei, tá? A nomenclatura, né? As pessoas passam a ser denominadas pessoas com deficiência, tá? E esse atendimento educacional especializado, ele pode ser feito em contraturno, no outro turno que a criança estuda, ok? Bom, a letra A não pode ser, por quê? Porque ela está dizendo que não poderá ser feita em contraturno.
Então, ela está fora porque a lei diz justamente o contrário, que ela pode sim ser oferecida no contraturno. A letra B, ela também está errada porque não diz, né, que as funções idênticas do atendimento educacional especializado, ela não tem função idêntica ao profissional de apoio, tá? Ela não fala sobre isso, então não está certa. A letra D, deixará de ser gratuito. Não, gente. Todo portador com deficiência, mesmo que seja com alta ou alta habilidades, ele tem, tá, garantido por lei o atendimento gratuito, tá? E a letra E, né, está errada, porque ele não vai ser prestado somente em instituições especializadas, como a PAI, Pestalozzi, tá? Porque a lei garante que esse atendimento seja feito também nas instituições regular de ensino, tá? Então, nós temos aí a letra C como a questão correta. Não esqueçam, a letra C, a nomenclatura agora é pessoas com deficiência e esse ensino pode ser ofertado em contraturno na escola regular, tá bom? Vamos lá para o número 5. Vamos falar um pouquinho agora do ECA, né? O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. E a gente vai falar do ECA digital. Bom, então vamos lá. A respeito da Lei 15.211/2025, conhecida como ECA digital, assinale a alternativa correta. A. A nova lei determina que a verificação de idade de usuários de plataformas digitais deve ser feita apenas por autodeclaração, garantindo a privacidade de dados. A letra B está dizendo que o ECA digital permite que menores de 16 anos acessem livremente as redes sociais, desde que não compartilhem conteúdo. A letra C diz: a legislação estabelece que o uso de geolocalização em aplicativos por crianças e adolescentes é permitido desde que oculto aos pais. A letra D diz: a lei impõe o uso de sistemas de supervisão parental obrigatória para usuários com menos de 16 anos. E a letra E diz que as sanções previstas na nova lei se aplicam exclusivamente a pais ou responsáveis que não monitorarem os filhos no ambiente virtual. E aí? Qual está correta? Vamos lá, gente, vamos testar, vamos aí arriscar, o que vocês acreditam? Vamos lá? Bom, acertou quem disse que é a letra D.
essa lei, especificamente, ela impõe o uso de sistemas de supervisão parental, ou seja, do pai e da mãe, obrigatória para usuários com menos de 16 anos. Por que a letra A está errada? Porque ela está falando que deve ser feitas apenas por autodeclaração, né? Quer dizer, a pessoa entra lá, se autodeclara que tem mais de 16 anos e pode utilizar. Não, está errado. Até porque o ECA Digital, ele exige que as plataformas, quer dizer, olha só, isso vai dar muito trabalho, porque as plataformas, elas precisam criar mecanismo, né, que façam a regulação, né, do uso para essas crianças menores de 16 anos, tá? Então, cada site, cada plataforma, ela vai ter que criar lá o seu mecanismo para poder verificar quem é que está acessando, porque hoje não existe regulamentação nenhuma. Hoje, qualquer criança pega o celular e acessa o que quiser também, tá? Mas essa lei também aqui, ó, ela estabelece que pai e mãe são obrigatórios, tá? Está ali sob supervisão, tá? Do que o seu filho está acessando. Então, a lei, ela está obrigando que os pais façam acompanhamento do que os seus filhos estão tendo acesso, tá? A letra B não está certa, porque o ECA permite que menores de 16 anos acessem livremente. Bom, começando aí, a gente já viu que está errado, porque menores de 16 anos não têm que acessar livremente nada, tá bom? E a letra E está errada, porque as seções da nova lei se ampliam exclusivamente a pais ou responsáveis que não monitoram os filhos no ambiente virtual. Quer dizer, a lei ela não está aplicando exclusivamente aos pais ou responsáveis, não. As plataformas também, elas têm responsabilidade, porque as crianças e os adolescentes estão acessando, tá? Então, a letra certa aí é a letra D, o que traz aí, tá? Que a lei ela impõe o uso de sistema de supervisão parental, ou seja, do pai e da mãe, obrigatória para usuários com menos de 16 anos. Tá? Então, os pais são obrigados, as plataformas também agora vão ter que criar mecanismo para regulamentar, para colocar um limite de acesso ao que essas crianças estão acessando. E não vale ter só uma autodeclaração, ok? Vamos lá, a letra 6, questão 6. Bom, sobre as penalidades, agora nós vamos falar sobre penalidades previstas na Lei 15.211, de 2025, do ECA Digital, para plataformas digitais que descumprirem suas obrigações, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. As plataformas que não cumprirem, com as suas obrigações, o que vai acontecer com elas? Bom, a letra A multa é limitada a 500 mil por infração, independente do porte da empresa. Letra B, as plataformas serão penalizadas apenas se houver denúncia formal por parte dos responsáveis legais das crianças. A letra C, as empresas terão prazo de 10 anos para adequar as novas exigências, sem penalidades durante esse período. A letra D, a multa só é aplicada caso a infração tenha causado prejuízo financeiro à criança ou adolescente. E a letra E, as penalidades variam, podendo incluir advertência, suspensão e multa de até 50 milhões por infração. E aí, qual está certo? Uhum. Exatamente. A letra E está correta, porque as penalidades elas vão variar, podendo ser uma advertência, suspensão e multa de até 50 milhões por infração. Mas vocês vão falar assim, nossa, mas essa multa é muito alta. Bom, gente, a multa é o reflexo daquilo que realmente não pode acontecer,
né? As plataformas, elas precisam... Então, vai ser mais barato elas criarem mecanismos, né, de regulação para que essas crianças e adolescentes não acessem produtos inadequados. Então, a letra C está certa. A letra A está errada, porque a multa não é limitada, independente do tamanho do porte da empresa. Ah, se é pequena, não. Todo mundo vai receber uma infração até 50 milhões de reais, independente do seu tamanho, tá? A letra B também está errada, porque elas não vão ser penalizadas só se houver denúncia formal, não. Qualquer pessoa denunciando ou por meio de uma fiscalização, elas poderão ser atuadas também. Não é só por meio de denúncia formal, tá? Mas por todo o meio de denúncias que couber. A letra C também está errada, porque as empresas terão prazo de 10 anos para se adequar às exigências, sem penalidade durante esse período. Claro que tem penalidade, porque elas já precisam se adequar agora, então elas já têm que tratar de regulamentar o acesso, porque sim, elas vão sofrer penalidade, sim, não vai esperar 10 anos não, gente, tá? E a multa só é aplicada caso a infração tenha causado prejuízo financeiro. Não. A multa vai ser aplicada mesmo se a criança acessou, né? E não é só, por exemplo, aqui está falando o jogo do Tigrinho, essas plataformas, né? De jogos. Então, não é só plataforma de jogos, ela também pode, de repente, acessar um site pornográfico, né? Então, isso também é prejuízo. Então, não é só aplicada se ela tiver um prejuízo financeiro, mas a todo site que ela acessar e ela não poder acessar esses conteúdos, vai ser penalizado, tá? Não é só o financeiro que conta, não. Ok? Vamos lá para o próximo? Para a próxima? Bom, a 7. Em relação à proteção dos direitos da criança e do adolescente no ambiente digital, de acordo com o ECA, e atualizações recentes, é correto afirmar que, letra A recomendação automatizada de conteúdo, sistema de recomendação, deve ser limitada para perfis de menores de idade. Letra B. É responsabilidade exclusiva dos pais controlar o acesso de crianças à internet, sendo as plataformas isentas de fiscalização. C. Conteúdos sobre o uso de drogas e violências podem ser exibidos, desde que em ambiente controlado e com aviso etário. D. O ECA não se aplica a plataformas internacionais, apenas a empresas sediadas no Brasil. E não há, até o momento, regulação específica sobre jogos eletrônicos voltados a menores de idade. E aí, qual vocês acreditam que está certo? Quais as opções? Qual opção está certa? Tá difícil essa, gente? Podem analisar aí, vou dar um tempo para vocês analisarem com bastante atenção. Uhum. Exatamente, gente. A letra A está super correta. A recomendação automatizada de conteúdos deve ser limitada para perfis de menores de idade, tá? Então, as plataformas, elas precisam criar os seus sistemas de verificação, ok? Porque ao ser recomendada, ela também precisa
ela precisa levar em consideração essa exigência. Ela não pode recomendar conteúdos para esses perfis, tá? A letra B está errada, por quê? É responsabilidade exclusiva dos pais? Não. Além dos pais, também das plataformas, tá? Então, todo mundo tem que controlar o acesso dessas crianças às plataformas digitais. A letra C está errada por quê? Porque conteúdos sobre o uso de drogas e violências podem ser exibidos desde que em ambiente controlado e com aviso otário. Não. Conteúdos sobre drogas e violências, eles são conteúdos muito sérios e precisam de uma fiscalização muito maior. Então, também está errado, tá? O D, o ECA não se aplica a plataformas internacionais, apenas a empresas sediadas no Brasil. Não! Se a plataforma é internacional e está no Brasil, ela é obrigada a seguir as leis aqui do território, né? Quando se fala em soberania, é isso. Então, mesmo que seja uma lei, é uma empresa internacional, ela tem que seguir as leis aqui do Brasil. Então, não é porque é uma plataforma internacional que ela não precisa ser regulamentada, ela precisa sim, tá? E a letra E, até o momento, regulamentação expressiva sobre jogos eletrônicos voltado a menores. Não há, não. Há sim. Hoje, o menor de idade, ele é proibido de acessar os jogos. Acontece que ele acessa porque não tem uma regulamentação nas plataformas. Então, qualquer criança abre lá o jogo do Tigrinho e vai lá abrir o jogo e vai fazer, né, as suas apostas lá. Então, isso existe, sim, existe uma proibição. O problema é que as plataformas não regularizaram, ok? Vamos lá para a próxima? Bom, durante as comemorações dos 35 anos do ECA, olha só, gente, 35 anos do ECA, hein? 1990, 2025, 35 anos de uma lei que a gente está aí brigando, né, para que ela seja aplicada, e é uma lei que tem contribuído bastante aí para a questão da proteção de crianças e adolescentes, né, principalmente vítimas de todo tipo de violência, tá? O governo brasileiro adotou uma medida voltada à articulação entre setores públicos para a proteção digital de crianças e adolescentes. Essa situação foi, né, o quê? A extinção aqui do CIPIA, né? O que é o CIPIA? CIPIA é Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, tá? De dados com a Polícia Federal, quer dizer, extinguiu. B, a criação da Comissão Nacional de Combate à Criminalidade Juvenil. C, a revogação da escuta protegida como método de depoimento de menores. D, a criação do Comitê Intersetorial para a Proteção de Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital. E a letra E, a assinatura de decreto que libera o uso de reconhecimento facial em escolas. Então, vamos lá. Então, qual foi a medida voltada à articulação entre setores públicos para a proteção digital de crianças e adolescentes? Qual foi? Vamos lá? Exatamente, tá? A medida voltada à articulação entre os setores públicos foi justamente a criação do Comitê Intersetorial para a Proteção de Crianças e Adolescentes no âmbito digital. Em tudo que estiver envolvido a questão digital, tá? Existe agora esse comitê de proteção para as crianças ou adolescentes, ok? A letra A está errada porque não houve a extinção, tá? Do Sistema de Informação para Infância e Adolescência, não houve essa extinção. A letra B também,
A criação da Comissão Nacional de Combate à Criminalidade Juvenil, também não foi isso, tá? A revogação da escuta protegida como método de depoimento de menores não foi revogado, tá? Essa questão da escuta. E também não houve assinatura de decreto que libera o uso de reconhecimento facial em escolas. Não houve essa assinatura. Então, a letra certa é a questão D. Próxima. Bom, a 9. Sob o compromisso do Brasil com a proteção ambiental voltada à infância e adolescência em 2025, assinale a alternativa correta. Olha só. Essa questão da proteção ambiental, gente, aconteceu durante os 35 do ECA, tá? E também envolveu essa questão de assumir o compromisso de incluir a infância, tá? Nas políticas ambientais e climáticas do mundo, tá? Então, por isso que aconteceu esse compromisso aí. Bom, qual que é a correta? A. O país passou a excluir temas ambientais da educação infantil, priorizando habilidades digitais. B. O Brasil aderiu à Declaração Intergovernamental sobre Crianças, Jovens e Ação Climática. A letra C. O governo brasileiro extinguiu o direito de crianças à participação em fóruns climáticos. Letra D. A Declaração de Direitos Ambientais para Crianças foi substituída pela Lei de Carbono Jovem. E a letra E, a Política Nacional da Criança e do Adolescente foi desvinculada da pauta de sustentabilidade. E aí, qual foi esse compromisso do Brasil? Qual foi? Isso, exatamente. O governo aderiu à Declaração Intergovernamental sobre Crianças, Jovens e Ação Climática, ou seja, incluiu a infância nas políticas, né, ambientais climáticas. Isso é muito importante, principalmente, gente, para a questão da consciência, né? Vamos ver se as nossas crianças aí, a gente ensinando as crianças, nós melhoramos essa questão do respeito, né? O respeito ao meio ambiente, e a gente está vendo que o não respeito ao ambiente está mudando totalmente o nosso clima. Tanto é que a gente nem tem mais as 4 estações do ano, tá bom? Então, a letra B é a correta. A letra A está errada, por quê? O país passou a excluir temas ambientais da educação infantil. Deus me livre isso acontecer, que isso não ocorra. Isso seria um absurdo, né? O governo brasileiro extinguiu o direito de crianças à participação em fóruns climáticos. Não excluiu, muito pelo contrário, ele está criando políticas para incluir, para ouvir as crianças, para que elas participem e tenham consciência desde a tenra idade, tá? A Declaração de Direitos Ambientais para Crianças foi substituída pela Lei de Carbono Jovem. Não foi. E a Política Nacional da Criança e do Adolescente foi desvinculada da pauta da sustentabilidade. Também não ocorreu isso, tá bom? Vamos lá, então, a próxima. A 10ª. Bom, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, são marcos normativos fundamentais da educação brasileira. Segue a relação entre esses dois documentos. É correto afirmar. Então, olha só. Existem algumas questões, né, que estão trazendo 2 leis para serem analisadas, tá? Então, prestem bastante atenção, porque isso também pode acontecer agora nessas próximas provas. Então, a letra A LDB possui força normativa, enquanto a BNCC tem caráter apenas indicativo, sem exigibilidade prática. A letra B. A BNCC detalha os princípios da LDB, organizando as competências e habilidades que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica. A letra C.
A LDB determina os conteúdos mínimos obrigatórios, substituindo integralmente a BNCC. A letra D. A BNCC e a LDB tratam exclusivamente da organização da educação superior. E a letra E. A LDB foi revogada com a aprovação da BNCC. Essa tá fácil, né, gente? Vocês estão ficando espertos. E aí? Muito bem. A letra B está certa, porque a LDB, na verdade, ela estabelece os princípios e as diretrizes, finalidades da educação nacional, né? Então, a LDB, ela vai, na verdade, estabelecer esses princípios, diretrizes e finalidades. Enquanto a BNCC é um documento, né, faz o desdobramento normativo que operacionaliza os objetivos de aprendizagem da LDB. Lembrando que a BNCC, ela veio após a LDB. Lembra que eu falei no início, gente? A lei maior brasileira é a Constituição. Abaixo dela, na educação, é a LDB, a Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional. Tudo que vier depois, né, ECA, BNCC, as diretrizes, ela não pode ferir a LDB, tá? Então, na verdade, a BNCC, ela vem fazer um desdobramento normativo, né, para organizar os objetivos preconizados lá na LDB sobre a aprendizagem, tá? Sendo assim, a questão certa é a B. A BNCC detalha os princípios da LDB, organizando as competências e habilidades que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica. Lembrando que a BNCC, ela não trata da educação superior, tá, gente? A BNCC, ela vai tratar exclusivamente da educação básica. Ela vai tratar da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Então, a letra A está errada, porque a LDB possui força normativa, sim, enquanto a BNCC tem caráter apenas indicativo, sem exigibilidade prática, né? E está errado, porque a BNCC, ela tem caráter, sim, indicativo, porque ela vai dar voz à LDB. Então, por isso que a letra A está errada. No caso, a letra B está certa, a letra C está errada, porque a LDB, ela não determina conteúdos mínimos obrigatórios, a LDB, ela não faz isso, tá? A letra D está errada, porque ela está dizendo que a BNCC e a LDB tratam exclusivamente da organização da educação superior e a LDB, ela trata da educação superior, mas não só exclusivamente da educação superior. E da BNCC, ela nem toca na educação superior, então ela está errada. E a LDB foi revogada com a aprovação da BNCC. E está errada, porque a BNCC jamais poderia anular a LDB, tá? Então, acertou quem indicou aí a letra B. Vamos mais umas para encerrar? Dá tempo ainda, Fran, acho que mais uma dá. Tá, então vamos lá. A letra 11. Com base nas atualizações da LDB, promovidas pela Lei, né, 13.415, de 2017, e revisadas pela Lei 14.945, 2024, assinale a alternativa que indica uma implicação direta dessas mudanças na estrutura da BNCC. Nossa, é muita informação aqui, né? Por isso que eu vou reforçar vocês. Sempre vão lá no site do planalto.gov para verificar essa questão dessas inúmeras leis, para vocês estarem mais por dentro, tá bom? Bom,
Vamos lá, então. A letra A fala que a BNCC passou a ser obrigatória apenas para a educação infantil e não mais para o ensino médio. A letra B vai dizer que a nova LDB determina que o currículo da educação básica seja estruturado unicamente por áreas do conhecimento sem disciplinas. A letra C vai dizer que a BNCC passou a ser referência obrigatória para a elaboração dos currículos das redes e das escolas, inclusive no ensino médio. A letra D vai dizer que a LDB eliminou obrigatoriamente do ensino de filosofia e sociologia no ensino médio, retirando esses conteúdos da BNCC. E a letra E vai dizer que a BNCC tornou-se um documento consultivo desvinculando da legislação educacional. E aí? Vamos ler, vamos reler. É importante a atenção, tá? E a interpretação também, gente, de cada questão também. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito, viu? Bom, eu só quero reforçar um pouquinho o que é que diz a Lei 13.415, tá? Ela vai reforçar, tá, a reforma no ensino médio. E aí, essa reforma vem sendo atualizada pela Lei 14.945, tá? E essa integração fortalece a unidade nacional e garante o direito à aprendizagem básica comum, conforme os princípios da LDB, tá? Ela é uma referência obrigatória para os currículos escolares, tá? Então, tem que haver os currículos escolares, inclusive no ensino médio. Então, é por isso que a letra C está certa, tá? Porque, olha só, a BNCC passou a ser referência obrigatória na elaboração dos currículos, nas redes e nas escolas, inclusive no ensino médio, porque a BNCC, gente, ela é obrigatória na educação infantil e também no ensino fundamental. Lembram que a BNCC, em 2017, ela foi aprovada com as orientações da educação infantil e do ensino fundamental. Somente em 2018 ela foi aprovada conjuntamente, incluindo o ensino médio, tá? Então, é importante vocês não se esquecerem disso. Então, a letra C está certa, porque a BNCC, ela era referência, tá? Lá para a educação básica, na educação infantil e no ensino fundamental, e, inclusive, agora no ensino médio, tá? A letra A está errada porque a BNCC passou obrigatória apenas para a educação infantil. Não, ela é obrigatória na educação infantil, ensino fundamental e médio também. A letra B, ela está errada, né? Porque a LDB determina que o currículo da educação básica seja estruturado unicamente por áreas de conhecimento, sem disciplinas. Isso não existe. Ela divide em áreas de conhecimento, mas ainda existem as disciplinas. Não é verdade? Não existem as disciplinas lá na nossa grade, lá nas escolas, nas instituições de ensino, ainda existem, tá? Então, a importância na hora que vocês forem completar, vocês também fazerem um elo naquilo que você está praticando ainda hoje, tá bom? Bom, a letra C está certo, a letra D está errada porque a LDB eliminou a obrigatoriedade do ensino de filosofia. Não, ela não eliminou a obrigatoriedade. Aliás, existe o ensino de filosofia,
né? E ele pode ser aplicado sim, e ela não foram retirados esses conteúdos da BNCC, tá? Tanto é que quem quiser pode ainda ter a filosofia e a sociologia em seus currículos também, tá? Bom, e a letra E está errada porque a BNCC tornou-se um documento consultivo, desvinculado da legislação educacional. Jamais a BNCC é um documento que ela está obrigatoriamente vinculado à legislação educacional, tá? Ela está vinculada tanto à LDB quanto à própria Constituição, ela não pode ser desvinculada. Então, por isso, acertou quem colocou a letra C, tá bom? Então, gente, eu extrapolei meu tempo aqui, tá? Depois eu posso até me comprometer em voltar para a gente trabalhar um pouquinho mais a questão da legislação antes da PND, viu, Érica? Fica aí, porque eu achei 11 questões muito poucas, né? Embora nessas 11 questões, eu creio que se vocês prestaram atenção, vocês aprenderam inúmeros conteúdos dentro daquilo que está certo e dentro daquilo que está errado, tá? Mas, se vocês quiserem, eu me comprometo a voltar aqui com esse tema para a gente trabalhar mais algumas questões antes da PND aí, porque legislação, gente, é um tema que cai em qualquer seletiva, em qualquer concurso, tá? E nunca é demais a gente saber um pouquinho de lei. Até porque o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, nós precisamos estar resguardados por todas essas legislações. E como eu disse, elas são intensas, imensas, né? Mas eu aqui trouxe aqui para vocês, pegando aquilo que eu acredito ser mais relevante nesse momento, para vocês saberem aí e ter uma nota, gabaritar, né? Oxalá vocês gabaritem nessa prova, tá bom? Érica, agradeço, tá? Você, minha colega, professora Ana Lúcia, aí, pelo acompanhamento na aula. Infelizmente, né, muita coisa para a gente tratar em pouco tempo. E obrigada a vocês por estarem aqui conosco, tá? Abrilhantando essa noite maravilhosa, noite de conhecimentos, coisas que eu amo fazer, tá bom? Muito obrigada. Espero que tenham gostado da aula, né? E quem não gostou também pode dizer, porque a crítica é sempre construtiva para a gente melhorar mais na próxima, tá bom? Ô, Francis, é isso mesmo. Coloquem aí para nós, por favor, o que vocês gostariam para um próximo encontro. Nós vamos ter um encontro também com a professora Ana Lúcia nos próximos dias. Vamos ter um encontro com a professora Eveline para dar dicas para vocês para a PND na questão dissertativa. Estamos tentando aí fechar um encontro presencial em Miranda com simulado ao vivo, para quem não mora no Mato Grosso do Sul, poder participar online, e quem mora na região de Miranda, aqui da UANA, ter um encontro um final de semana antes da prova da PND, tá? Pessoal, gratidão. Tem muita gente nova aqui. No início aí eu falei um pouquinho sobre a Atualiza. Nós estamos com diversos materiais que ainda não tiveram alteração de preço. Assim que passar a PND, a gente vai sofrer alterações, né, de preço. Quem já comprou o material da Atualiza sabe a quantidade de questões, de mapas mentais, de bônus que a gente dá. A gente fala que é uma apostila, mas sempre tem vários conteúdos a mais, tá, pessoal? E a mentoria, dá tempo ainda de você começar, de você ter um encontro mais próximo com as mentoras e arrasar na hora da sua prova aí, tá bom? Francis, mais uma vez, aprendendo muito. Coloquei lá no Instagram do Atualiza essa atualização aí sobre o ECA Digital que a professora Francis trouxe aqui para nós hoje. É uma questão forte para cair na questão dissertativa, para vocês unirem junto com outros assuntos na hora da escrita. Então, falem sobre isso, leiam sobre isso, anotem, façam um mapa mental, flashcard, e logo eu volto com a nova aula para vocês, nova data. E também vamos ter um encontro para quem quer fazer mestrado e doutorado. Vou colocar também nos grupos para vocês saberem qual que vai ser a nossa aula ao vivo sobre pré-projeto, currículo, Lattes e tudo mais, tá bom? Gratidão, coloque aí para a gente nos comentários o que vocês acharam da aula. Érica, outra coisa, né? Está previsto aqui a seletiva aqui da UANA também. Então, lembrando que quando vocês precisam estudar antes, né? Não deixe para estudar. Então, o estudo de vocês agora para a Prova Nacional Docente vai servir, como bem disse a Érica no final, para todas as seletivas, todos os concursos que vierem aí. Então, estudem. Eu sei que é cansativo, muitas vezes, né? A gente está cansado, à noite quer descansar, outras coisas, mas, gente,
investir no sonho de vocês, investir no concurso, na estabilidade, não tem preço, tá? Então, estudem o nosso, inclusive aí o nosso material aí tem mais de 400 questões só de legislação. E é quanto, Érica? Quanto que é? A de pedagogia? É. A de pedagogia é R$ 47. É. Super baratinho, então tem vários, olha, tem apostila com mais de 400 exercícios, outras 200, outras 100, e são todos assim, com simulados, que você pode ir testando, porque é a melhor forma de você trabalhar, testar. Estudar em estudo reverso, né, Francis? Que Estudo é o que a gente reverso, ensina. e todas têm gabarito, explicativo, explica certinho. É que ao vivo é outra coisa, mas para você adiantar aí, ter o acesso ao material com muito mais enriquecimento também vale, tá bom, gente? Obrigada. Boa noite. Beijo, gente. Obrigada. Prazer em conhecê-los. Prazer. Obrigada, Daniele. Obrigada, Nicole, nosso aluno aí desde 2021. Nicole está com a gente. Obrigada, Laís, Ariane. Deixa eu ver quem que ainda está aqui. A Olinda. Obrigada a todos vocês. Eu vou fechar a gravação aqui, tá bom? Obrigada, Simone. Muito prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Camila. Obrigada.